A vida de José do Egito de uma forma que você nunca viu. Fique comigo e descubra o propósito de Deus na vida de José. Pode ser essa resposta que você está procurando. O jovem dos sonhos. José não era apenas mais um jovem entre os filhos de Jacó. Ele era o filho da velhice, o menino do coração de seu pai, aquele que carregava um presente especial. Desde cedo, José mostrava que havia algo diferente nele. Sua vida parecia apontar para algo grandioso, embora ainda ninguém compreendesse o que era. Seu pai, Jacó, o amava de maneira especial e lhe presenteou com uma túnica colorida, um símbolo de honra, um sinal de que sobre ele havia um propósito diferente. Mas aquele presente despertou ciúme, inveja e rancor entre seus irmãos. E então vieram os sonhos. José sonhou que estavam no campo amarrando feixes de trigo, e o feixe dele se erguia e permanecia em pé, enquanto os feixes dos irmãos se inclinavam diante do céu. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Aqueles sonhos não eram simples imagens da mente de um jovem. Eram revelações do futuro, vislumbres do plano de Deus. Mas, em vez de entenderem o que Deus estava fazendo, seus irmãos se encheram de raiva. Como poderia José, o mais jovem, ser colocado acima deles? Como poderiam se curvar diante dele? O ciúme se transformou em ódio. E aqui começa a primeira lição. Quando você carrega um propósito de Deus na vida, nem todos vão celebrar com você. Muitas vezes, aqueles mais próximos podem se tornar os primeiros a duvidar, criticar ou até tentar apagar a chama que arde em você. Mas José não foi escolhido por acaso. Deus estava preparando um caminho. Um caminho que, aos olhos humanos, parecia de dor, rejeição e injustiça, mas que, no fundo, era a estrada que o levaria ao destino. Um dia, quando Jacó envia José para levar notícias aos irmãos no campo, eles veem nele a oportunidade de se livrar daquele que tanto os incomodava. A Bíblia descreve que, ao avistá-lo de longe, disseram: "Lá vem o sonhador. Matemo-lo e vejamos no que darão seus sonhos." Mas Deus não permitiria que o propósito fosse anulado. Em vez de matá-lo, eles o lançaram numa cisterna vazia, um buraco seco, escuro, frio, e depois o venderam como escravo para mercadores que seguiam rumo ao Egito. Imagine José, um jovem inocente, arrancado da casa do pai, traído por seus próprios irmãos, acorrentado, caminhando em direção ao desconhecido. E aqui está o ponto. José podia pensar que tudo estava acabado, mas, na verdade, estava apenas começando. Porque o propósito de Deus nunca é anulado pelas injustiças da vida. Pelo contrário, cada queda pode se tornar parte da escada que te leva ao destino. Aqui começa algo que você não sabe sobre José. O escravo que carregava um rei dentro de si. José chega ao Egito acorrentado, vendido como mercadoria, um jovem estrangeiro sem família, sem amigos, sem lar. Aos olhos humanos, parecia o fim da história de um sonhador. Quem olhasse para ele, via apenas um escravo, mas Deus via um governador em treinamento. Foi comprado por Potifar, oficial de Faraó, um homem influente. E ali, em uma terra estranha, José poderia ter se entregado à revolta, ao ressentimento, à dor da rejeição. Mas ele escolheu outro caminho. José decidiu permanecer fiel. Ele entendeu que, se não podia controlar as circunstâncias, poderia controlar suas atitudes. E a Bíblia diz que o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia prosperava. Na casa de Potifar, ele não era apenas mais um escravo, ele se destacou. Sua fidelidade, sua excelência e sua dedicação chamaram atenção. Potifar confiou tanto nele que colocou tudo o que possuía em suas mãos. Aqui aprendemos uma lição poderosa. Mesmo no cativeiro, você pode prosperar. Mesmo na dor, você pode florescer. Porque o favor de Deus não depende do lugar onde você está, mas da presença que caminha contigo. Mas quanto mais José subia, mais ataques se levantavam contra ele. A esposa de Potifar, atraída por sua aparência e caráter, tentou seduzi-lo. José, firme, recusou. Como poderia eu pecar contra Deus? Ele sabia que, mais importante que agradar aos homens, era permanecer fiel ao Senhor. E então veio a injustiça. Acusado falsamente de um crime que não cometeu, José foi lançado na prisão. Mais uma vez, parecia o fim. O sonho de governar, de ser honrado,
parecia cada vez mais distante. Mas há um detalhe marcante: mesmo na prisão, Deus estava com ele. José novamente se destacou, conquistando confiança do carcereiro e sendo colocado como responsável por todos os presos. Perceba a jornada, de filho amado a escravo rejeitado a prisioneiro esquecido. Cada queda parecia um degrau mais distante do propósito. Mas, na verdade, era parte da preparação. Porque quando Deus tem um plano, até a injustiça se torna ferramenta de formação. A fidelidade de José, mesmo quando ninguém o via, estava moldando o caráter de um homem que seria capaz de suportar o peso da glória que estava por vir. Aprenda com José. Os lugares que parecem de derrota são, muitas vezes, os lugares onde Deus forja sua vitória. O homem que interpretava sonhos na prisão. José está preso, esquecido, acusado injustamente. Humanamente, parecia que seus sonhos tinham morrido junto com sua liberdade. Mas mesmo ali, dentro das grades, ele não deixou que o coração fosse aprisionado. E a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. O carcereiro, impressionado com sua conduta, colocou José como responsável pelos demais prisioneiros. Perceba, até na prisão, José governava em pequenas medidas. Era como se Deus estivesse treinando sua liderança em cada cenário. Foi nesse ambiente improvável que José encontrou dois homens importantes, o copeiro e o padeiro de Faraó, que haviam sido lançados na prisão. Certa noite, ambos tiveram sonhos perturbadores e estavam angustiados, pois não entendiam seu significado. José então disse algo marcante: as interpretações pertencem a Deus. Contém os sonhos. Ele não buscou glória para si mesmo, não tentou se exaltar, mas apontou para aquele que era a fonte da sabedoria. E, inspirado pelo Espírito de Deus, José revelou que o sonho do copeiro significava restauração. Em 3 dias, ele voltaria ao seu cargo diante do rei. Já o padeiro, infelizmente, seria executado. E aconteceu exatamente como José havia dito. Naquele momento, José pediu apenas uma coisa ao copeiro: lembre-se de mim quando estiver diante do Faraó. Mas, assim como muitas vezes acontece conosco, os homens esquecem. O copeiro foi restaurado, mas José continuou preso, por mais 2 longos anos. 2 anos em silêncio. 2 anos de espera. 2 anos em que parecia que nada acontecia. Mas na verdade, tudo estava no tempo perfeito de Deus. E então chegou o dia em que o próprio Faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. Nem magos, nem sábios, nem conselheiros da corte conseguiam decifrar o enigma. Foi então que o copeiro se lembrou de José. E naquele instante, Deus moveu as peças. José foi tirado da prisão, barbeado, vestido com roupas limpas e levado à presença do homem mais poderoso da terra. Faraó contou seus sonhos: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, 7 espigas cheias engolidas por 7 espigas secas. E José, com humildade, declarou: não está em mim, mas Deus dará a resposta de paz ao Faraó. Ele explicou que os sonhos eram uma advertência. Viriam 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome severa. E mais, José, cheio de sabedoria, apresentou uma solução. Não apenas interpretou o sonho, trouxe direção. Faraó, impressionado com a clareza e a sabedoria daquele homem, reconheceu: haveria, porventura, alguém como este, em quem esteja o Espírito de Deus. E diante de toda a corte, colocou José como governador do Egito, segundo apenas ao próprio Faraó. O escravo agora se tornava senhor. O prisioneiro agora era príncipe. O sonhador rejeitado agora se tornava o homem mais influente da nação mais poderosa da época. E aqui está a chave: cada queda, cada lágrima, cada injustiça foi parte do processo que o conduziu até o propósito. Se José não tivesse sido vendido, não teria ido ao Egito. Se não tivesse sido acusado, não teria ido à prisão. Se não tivesse ido à prisão, não teria interpretado o sonho. Se não tivesse interpretado o sonho, não teria se encontrado com Faraó. Tudo cooperava. Tudo era plano. O que parecia derrota era, na verdade, cenário de preparação para a vitória. O propósito revelado. Agora José já não é mais escravo, nem prisioneiro. Ele é governador do Egito, responsável por administrar os 7 anos de fartura e estocar mantimento para os 7 anos de fome que viriam.
A terra foi abençoada pela sua sabedoria, e a fome não destruiu o Egito. Pelo contrário, fortaleceu sua posição no mundo. Mas o plano de Deus não se limitava a José ser exaltado. O verdadeiro propósito estava apenas começando a se cumprir, porque a fome chegou também à terra de Canaã, onde viviam Jacó e os irmãos de José. E, forçados pela necessidade, os irmãos viajaram ao Egito para comprar alimento. Eles entraram no palácio e se curvaram diante do governador, sem reconhecer que aquele homem era o mesmo irmão que haviam vendido como escravo muitos anos antes. José os reconheceu imediatamente. E, naquele instante, os sonhos da juventude se tornaram realidade diante de seus olhos. Os feixes se curvavam diante do seu feixe, as estrelas diante da sua estrela. Mas José não se vingou. Ele poderia, com uma palavra, condenar aqueles homens. Poderia fazer com que sofressem tudo o que ele sofreu. Mas José não carregava rancor, carregava propósito. Ele os testou, sim, para ver se haviam mudado. Observou se ainda eram os mesmos homens que o venderam por ódio. Viu que o coração deles estava diferente. E, no momento certo, não suportou mais esconder sua identidade. José chorou tão alto que todos na casa do faraó ouviram. E revelou: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Imagine a cena. O choque, o medo, a vergonha nos rostos dos irmãos. Mas as palavras de José quebraram todas as correntes do passado. Não tenham medo. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Ele me enviou adiante de vocês para preservar a vida. Aqui está a essência de toda a história. O que os homens planejaram para o mal, Deus transformou em bem. A traição se tornou ferramenta de salvação. O cárcere se tornou caminho para o trono. E a vida de José nos ensina algo grandioso. O propósito de Deus sempre é maior do que a dor que você enfrenta. Quando você não entende o que está acontecendo, lembre-se, há um plano que vai muito além do que seus olhos podem ver. José não apenas salvou o Egito. Ele salvou sua família, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, a mesma linhagem por onde viria o Messias, Jesus Cristo. Ou seja, sua dor estava conectada ao plano eterno da salvação. E talvez, assim como José, você também já tenha sido rejeitado, esquecido e injustiçado. Mas saiba, cada lágrima pode estar preparando o cenário para algo muito maior. O que hoje parece injustiça, amanhã pode ser testemunho. O que hoje parece cova, amanhã pode ser trono. José entendeu, não era sobre ele, era sobre Deus. Era sobre um propósito que alcançaria gerações. A lição de José para nós. A vida de José é uma das maiores provas de que nada acontece por acaso quando estamos nas mãos de Deus. Ele foi rejeitado, vendido, humilhado, injustiçado, esquecido, mas, em cada queda, Deus estava forjando nele a maturidade necessária para carregar um propósito eterno. Se José tivesse desistido no fundo da cisterna, jamais teria chegado ao palácio. Se tivesse se corrompido na casa de Potifar, teria perdido sua integridade. Se tivesse desanimado na prisão, nunca teria interpretado os sonhos que o levariam ao trono. Cada etapa, por mais dolorosa, foi parte da preparação. E aqui está a verdade que precisamos guardar. As provações que enfrentamos não são sinais de que Deus nos abandonou, mas instrumentos que Ele usa para nos alinhar ao propósito. José não enxergava a promessa quando estava acorrentado, mas escolheu ser fiel. Ele não via o trono quando estava preso, mas manteve a integridade. E, no tempo certo, Deus virou a chave. Aquela túnica colorida que lhe foi arrancada pelos irmãos foi substituída por vestes de governador. O ódio que o lançou numa cisterna foi usado por Deus para lançá-lo numa posição de ova. A traição que parecia injustiça se tornou plataforma para um milagre que mudaria a história de um povo inteiro. E a maior lição é esta: o propósito é sempre maior que a dor. Quando José disse aos irmãos: "Não foram vocês que me enviaram, mas Deus", ele estava declarando que sua vida não era conduzida pelo acaso nem pelo ódio dos homens, mas pelo plano soberano do Criador. Assim também é conosco. As perdas, rejeições, portas fechadas e lágrimas que parecem não fazer sentido hoje podem ser a estrada para o cumprimento de algo que você ainda não vê. O Deus que escreveu a história de José é o mesmo que escreve a sua. Portanto, não desista na cisterna.
Não se corrompa na casa de Potifar. Não perca a fé na prisão, porque o palácio ainda está por vir. E eu te pergunto, você está disposto a confiar no propósito de Deus, mesmo quando não entende o processo?